Oi meninos, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Vamos começar hoje mais uma disciplina. E essa disciplina ela tem uma extrema importância, principalmente para vocês, nós profissionais da saúde, visto que tenho certeza que vocês têm ouvido falar cada vez mais do envelhecimento da população brasileira, né? E aí é importante a gente entender que esse processo de envelhecimento ele está integralmente associado à assistência à saúde desses idosos. E aí, quando a gente fala em assistência à saúde, é importante a gente entender que quando a gente fala em saúde do idoso, a gente está associando a saúde dele não só ao processo de envelhecimento físico, mas ao processo de envelhecimento mental, ao processo de envelhecimento que está associado a fatores sociais, a fatores psicológicos. E aí é importante que a gente tenha todo esse processo em mente e como acontece com a gente, né, os processos eles se associam e somam em diversas situações. E é exatamente isso que a gente vai estudar agora na saúde do idoso. Vai entender um pouquinho sobre esse processo e vai conhecer alguns conceitos que são de extrema importância e olhar um pouquinho também para a anatomia, né? Como é que acontece, o que que acontece na verdade no corpo dessa pessoa, nesse processo de envelhecimento, como ele é alterado, de que forma ele é modificado e quais processos estão associados também à assistência. Então vamos começar. Quando a gente fala em longevidade, a gente está falando de um processo que está ligado a mudanças corporais, né? E aí todos nós lutamos para sermos os mais longevos possíveis, né? Todo mundo aqui quer envelhecer bem, suponho eu, quer ter acesso a serviços, inclusive de saúde, nessa fase da vida. E aí, a longevidade, ela está muitas vezes associada a diversas situações. Vocês devem lembrar das aulas de geografia, né, que a diferença entre países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, e de como os países desenvolvidos conseguem ter um fator de envelhecimento, digamos assim, mais efetivo, né? Os idosos conseguem chegar a uma idade muito maior quando comparado aos países em desenvolvimento. E aí, nos esses países desenvolvidos, o envelhecimento ele ocorreu obviamente associado a diversos fatores benéficos à vida dele, né? Eles tiveram qualidade de vida, e essa qualidade de vida está associada a boa assistência à saúde, a bons salários, a bons empregos. E aí, as demandas de saúde, as demandas da população em países em desenvolvimento, geralmente são diferenciadas, né? Por exemplo, se você compara idosos na França e idosos no Brasil, a gente tem, obviamente, que os idosos franceses, eles têm uma qualidade de vida muito maior. E eu não me refiro só à assistência à saúde, não. A gente está falando de bons empregos, a boa assistência social. E aí, obviamente, isso vai interferir na quantidade e na qualidade de vida em anos dessa população. E aí o Brasil está passando por uma mudança. Não sei se vocês lembram disso, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, mas o Brasil está passando por uma faixa de transição. O Brasil está envelhecendo. E isso quer dizer que, obviamente, os nossos idosos têm recebido uma assistência melhor, né? E quando a gente discute isso, a gente precisa entender alguns conceitos. Então vamos lá. O conceito de idoso, e aí esse conceito, cronologicamente falando, ele está associado a indivíduo com 65 anos ou mais em países desenvolvidos e, no Brasil, a países com 60 anos ou mais. E aí, por que existe essa diferença, né? Nos países desenvolvidos, os idosos eles já têm uma assistência, uma longevidade muito maior, uma expectativa de vida muito maior. Portanto, eles precisaram aumentar a idade em que se considera idoso por causa da assistência direta mesmo. Hoje no Brasil a gente fala que idoso é alguém com 60 anos ou mais, mas vocês já devem ter ouvido falar também numa segunda faixa de idosos, né? São aqueles idosos com 80 anos ou mais que têm, felizmente, crescido em número
com bastante frequência. E aí existem alguns outros conceitos, como senescência e senilidade. A senescência, ela refere-se aos processos biológicos, que é muito natural ao envelhecimento dos nossos corpos, né? O nosso corpo ele envelhece a cada dia. As nossas células multiplicam-se cada vez mais lentas a cada dia. Então é muito natural que o nosso corpo envelheça. Então esse processo de envelhecimento biológico é a senescência. Já a senilidade é o resultado desse processo de envelhecimento, geralmente resultantes de traumas ou doenças que podem afetar o ciclo vital. Então a gente está falando de Parkinson, a gente está falando de algumas outras doenças que são resultados mesmo desse processo de envelhecimento. A geriatria é o ramo da medicina que estuda, né, o envelhecimento, esse processo de envelhecimento, estuda o idoso e vai ocupar-se tanto na prevenção, no diagnóstico e no tratamento das principais doenças, sejam elas agudas ou crônicas, e também na recuperação e na necessidade de reinserção desse idoso na sociedade. A gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento, seus aspectos biológicos, psicossociais e sociais, englobando um conteúdo assistencial a esse idoso. E aí, como vocês já viram, aposto que vocês já estudaram saúde mental, saúde da criança, enfim, existem também programas de assistência à saúde da pessoa idosa. Esses programas eles são efetuados, né, orientados pelo Ministério da Saúde, e eles apresentam diretrizes muito claras relacionadas à assistência à pessoa idosa. Então, quando eu falo no programa de assistência à saúde da pessoa idosa, eu estou me referindo às políticas públicas, né, que contribuem para que as pessoas avancem ou alcancem cada vez mais idades avançadas e com boa qualidade de vida. As pessoas precisam entender, e o programa discute exatamente isso, que envelhecimento pode ser um processo ativo e saudável, e esse é o principal objetivo, né? Que as pessoas envelheçam de forma saudável, de forma ativa, contribuindo para a sociedade, como sempre contribuíram. Vou aumentar só essa imagem bem aqui para vocês entenderem um pouquinho desse processo. E aí, meninos, o envelhecimento no Brasil, ele tem mudado, na verdade, ao longo dos anos. Aposto que quando vocês estavam lá estudando geografia na escola, vocês devem lembrar que estudaram esse termo, pirâmide etária. O que é a pirâmide etária? A pirâmide etária, ela apresenta uma proporção, digamos assim, da quantidade de pessoas a cada idade, a cada faixa etária. E aí, o Brasil, ao longo da sua história, apresentou-se como um país em desenvolvimento. E por conta disso, nós tínhamos muitos nascimentos, mas as pessoas chegavam cada vez menos à idade avançada, né? Os idosos chegavam cada vez menos vivos à idade avançada. E aí, com políticas públicas efetuadas de fato, a gente tem uma mudança desse processo. A gente tem, e aí vocês podem inferir diversos assuntos, por exemplo, as mulheres começaram a trabalhar mais, os idosos passaram a receber assistência, a gente tem, inclusive, o advento do Sistema Único de Saúde, que passou a propagar, trazer assistência gratuita a toda a população, e com isso a faixa etária e o comportamento da população brasileira foi mudando. Vocês concordam comigo que a inserção da mulher no trabalho permitiu que a mulher escolhesse ou não engravidar, escolher quantos filhos teria? E aí, meninos, esse processo foi de extrema importância para a mudança nessa situação. Só um segundo. Se antes a gente tinha as mulheres tendo 10, 12, 15, 20 filhos, hoje as mulheres têm no máximo 2 filhos, hoje as mulheres escolhem não ter filhos, e isso fez com que a gente, consequentemente, diminuísse o número de nascimentos. E aí, vocês vão concordar comigo também que o Sistema Único de Saúde
associou-se muito bem à qualidade de vida, né? Se você pode ter acesso a um médico, a exames, a tratamentos mais efetivos, isso faz com que sua vida melhore e, consequentemente, seus anos de vida aumentem. E essa transição que o Brasil vem passando vem trazendo uma quantidade cada vez maior de pessoas idosas. E aí é muito possível que, por exemplo, como vocês podem ver, em 2050, nós tenhamos mais idosos que pessoas nascendo. E isso traz algumas situações também, né? Obviamente que isso é importante, é interessante, porque a gente percebe que as políticas públicas, principalmente voltadas à pessoa idosa, estão sendo efetivas, mas aí a gente tem um problema. Essas pessoas idosas, elas vão precisar de assistência. Essas pessoas idosas, elas vão precisar de aposentadoria, por exemplo. E aí a gente não vai ter jovens suficientes em idade economicamente ativa para suprir essas necessidades. E aí a gente precisa ter um cuidado que não é nosso, né? Na verdade, todo mundo quer envelhecer. Esse cuidado vem de políticas públicas geradas pelo Estado. E quando eu falo Estado, eu falo nas esferas estaduais, municipais e federal, na assistência. Então é importante que a gente entenda que a população está envelhecendo, mas que políticas públicas precisam ser associadas para que essa população envelheça e tenha assistência durante todo o processo de vida. Mas vamos continuar aqui. Quando a gente fala em envelhecimento, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela define como um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico. É importante entender que envelhecer não é patológico, não é uma doença, de deterioração do organismo, e que ao longo disso o indivíduo vai se tornando cada vez menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumenta a sua possibilidade de morte. Vamos lá, envelhecer não é morrer, envelhecer não é adoecer. Só que, como eu disse, envelhecer é um processo natural e, consequentemente, as nossas células, o nosso corpo, ele entende esse processo e entende que cada vez ao longo do tempo as nossas células vão envelhecendo, o processo de multiplicação das células fica mais lento, algumas já nem multiplicam mais, e esse processo de envelhecimento ele é efetivo e ele é irreversível. O que nós podemos fazer é associar-se a esse processo e melhorá-lo ao longo do tempo. Quais são as principais políticas públicas no que se refere à assistência ao idoso? Então a gente está falando que no final da década de 90, a Organização Mundial passou a utilizar o conceito de envelhecimento ativo, né, buscando incluir, além dos cuidados de saúde, outros processos que afetam o envelhecimento. Ele pode ser compreendido como um processo de otimização das oportunidades de saúde, participação em segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. E aí, meninas, acho que todo mundo vive ou vivenciou algum momento como idoso. E vou usar o exemplo do meu avô. O principal problema de envelhecer do meu avô é que ele não consegue mais ser uma pessoa ativa, né? Então é aquela pessoa que andava a cavalo, andava de bicicleta, dirigia com mais eficiência. E esse é acho que o principal X da questão relacionado ao envelhecimento, é que as pessoas vão envelhecendo e elas vão se entendendo cada vez menos ativas, ou seja, elas vão se entendendo cada vez menos participativas no processo de vida, né? Elas vão deixando de trabalhar, elas vão deixando de participar na casa, as pessoas vão tratando elas como se fossem apenas indivíduos passivos, que necessitam de ajuda. E aí está o X da questão. O envelhecimento ele pode sim ser ativo, ele pode sim ser participativo. E essa é a luta, na verdade, das pessoas idosas, de que elas podem sim participar desse processo de sociedade mesmo sendo idosas. E aí, quais são os principais pontos da política da saúde do idoso que o Sistema Único de Saúde aponta? Foi criado em 2005 e definiu uma agenda participativa em 3 eixos, né? O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde, o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de Gestão. E é importante falar que foram pactuadas 6 prioridades, sendo 3 delas, em especial, relevância com relação ao planejamento da pessoa idosa, como, por exemplo, a saúde do idoso, a promoção da saúde e o fortalecimento da atenção básica.
E aí vamos lá, quando a gente fala em saúde do idoso, a gente está pontuando diferentes situações como a saúde física, a saúde mental, a saúde social, a reinserção desse indivíduo na sociedade como um indivíduo ativo, a promoção da saúde, né, a orientação, os cuidados, que obviamente fortalecem, sim, na atenção básica, que é onde acontece, por exemplo, a assistência à vacinação, a assistência à orientação, e a gente vai discutir esses pontos. Quando a gente fala dessa promoção da saúde da pessoa idosa, existem alguns pontos que são interessantes a gente discutir e conhecer, como, por exemplo, a divulgação e implementação de política nacional da promoção da saúde, a alimentação saudável, né? A gente entende que a alimentação da pessoa idosa ela deve ser alterada, modificada de acordo com as suas necessidades, a prática corporal e a atividade física, tornando esse indivíduo cada vez mais ativo ao longo dos anos, prevenção e controle do tabagismo, visto que o tabagismo evolui, pode associar-se a diferentes doenças. A gente está falando de câncer, a gente está falando de situações respiratórias, problemas respiratórios, a redução da mortalidade em decorrência do uso de álcool e outras drogas. A gente está falando, por exemplo, é importante que vocês entendam que morbidade está associada a adoecimento, né? Então a gente está falando da diminuição do adoecimento, da mortalidade de pessoas, principalmente idosas, em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas. A gente está falando da redução da mortalidade por acidentes de trânsito, a prevenção da violência e estímulo à cultura de paz, e a gente sabe que muitas vezes idosos são vítimas de violência, principalmente por associar-se a serem idosos, e a promoção do desenvolvimento sustentável. A portaria 2528, de 19 de outubro de 2006, define que a atenção à saúde da pessoa idosa terá como porta de entrada a atenção básica, e aí vocês já sabem disso, né? A atenção básica é a porta de entrada à pessoa idosa, e aí existem alguns programas que geralmente estão associados à pessoa idosa, como o Hiperdia, né? Que é a assistência à população que possui hipertensão e diabetes, e obviamente evitar situações como essas, tendo como referência a rede de serviços especializados de média e de alta complexidade. Vocês devem ter estudado isso em saúde coletiva. Devem lembrar que a porta de entrada para todos os serviços de saúde, exceto os de urgência, é a atenção básica e, consequentemente, essa assistência está associada a uma rede, né? Interligada a serviços de média e alta complexidade. E aí, meninos, a gente precisa entender que o envelhecimento também altera processos físicos, né? As mudanças no corpo. E aí, só um segundo. A gente precisa entender um pouquinho da anatomia desse corpo. Assim como vocês fizeram com a anatomia da pessoa adulta, né? Lá no começo da anatomia, do curso de vocês. Vocês estudaram possivelmente anatomia na saúde da criança. E a gente precisa entender um pouquinho dessa anatomia dos aspectos físicos. O que acontece no corpo quando o indivíduo envelhece. E aí, vamos lá. O principal problema, o problema mais comum, na verdade, está associado aos problemas cardiovasculares. Então, quando a gente fala em sistema cardiovascular, a gente está falando de um surgimento de uma doença, ou de diversas doenças, que estão associadas ao sistema cardiovascular, ao coração. Então, as cardiopatias são as principais causas de morte no idoso. E aí não é só no idoso, né? A gente está falando também da população em geral. E as válvulas, e aí vocês devem lembrar que as válvulas são aberturas que ficam entre o átrio e o ventrículo. E com o passar do tempo, essas válvulas vão se tornando mais espessas e mais rígidas. É o que acontece muito com a pele do idoso. A pele do idoso ela vai se tornando mais dura, né? Mais rígida. Vocês vão ver isso quando tiverem de fato na prática. Funcionar um idoso requer um pouquinho mais de trabalho, porque a pele é mais rígida. Consequentemente, acontecendo a mesma coisa no coração, elas vão perdendo elasticidade. Consequentemente, o músculo, o coração em si, e as válvulas vão perdendo essa capacidade de contratilidade.
consequentemente podendo evoluir para problemas cardiovasculares. E aí, além disso, a gente também está falando de uma situação que pode estar associada à rigidez dos vasos, que é a hipertensão. Com o passar do tempo, os nossos vasos, eles vão se tornando mais rígidos. Consequentemente, a capacidade de distender e relaxar vai se perdendo. E isso pode gerar, por exemplo, a hipertensão. Vocês lembram que eu falei para vocês? Devem lembrar? Que o que é a pressão arterial? Né? A força com que o sangue bate na parede das artérias. Então, se existe um impedimento, como por exemplo a rigidez dos vasos, consequentemente, existe uma possibilidade de aumentar essa pressão arterial. E aí, nos idosos, essa possibilidade ela é muito mais efetiva, visto que o envelhecimento acarreta uma diminuição da elasticidade dos vasos. E aí, só para relembrar vocês, né, a hipertensão ela pode ser isolada, quando a leitura excede os 140 milímetros na sistólica e a diastólica menor que 90 miligramas de mercúrio. A hipertensão primária é quando a pressão diastólica é superior aos 90 milímetros de mercúrio, independente de como a pressão sistólica se apresenta. E a hipertensão secundária é aquela em que pode ser atribuída a uma causa subjacente, como por exemplo o tabagismo, como por exemplo problemas psicológicos e psiquiátricos, enfim. E aí a disfunção cardiovascular ela pode manifestar-se de algumas formas, como por exemplo insuficiência cardíaca congestiva, como por exemplo a doença da artéria coronária. E aí vocês devem lembrar que a coronária é uma artéria que distribui sangue para os membros superiores, para a parte superior do corpo. A arteriosclerose, a hipertensão, a claudicação intermitente, que é dor na perna causada pela deambulação. O que é a deambulação? É o ato de caminhar. Deambular é caminhar, tá? Doença vascular periférica, a hipotensão ortostática. O que é a hipotensão ortostática? É aquela queda de pressão quando o indivíduo está sentado e fica de pé, ou está deitado e fica de pé muito bruscamente. Tá? As disritmias, que são alterações no ritmo cardíaco, os acidentes vasculares cerebrais ou encefálicos, que são AVC ou AVE, e o infarto do miocárdio, comumente conhecido como ataque cardíaco. E aí, quais são os principais pontos de discussão, né, em que se refere à promoção da saúde ao sistema cardiovascular? E aí a gente tem, eu já até tinha falado para vocês do hiperdia, né, que está associado à hipertensão, ou à prevenção da hipertensão, principalmente em idosos. A associação ao exercício regular, atividade física regular, uma dieta adequada, o controle do peso, as medições frequentes de pressão arterial e o gerenciamento do estresse e cessação do tabagismo. E aí, assim, são pontos que vocês já conhecem, já foram discutidos diversas vezes. A gente não vai precisar me aprofundar nesses pontos, né? Considerar a realização de 5 ou 6 pequenas refeições ao longo do dia. Lembrar que é muito mais importante você fracionar a alimentação do que comer tudo de uma vez, do que ter só 3 refeições diárias. E aí a gente vai minimizar a hipotensão, que pode acontecer logo após grandes refeições. Os extremos de temperatura também devem ser evitados, no Piauí é meio difícil. Alterações anatomofisiológicas do envelhecimento, como por exemplo, frequência cardíaca em repouso, frequência cardíaca em exercício, volume sistólico, que é a quantidade de sangue que passa, tanto como volume diastólico, a diminuição do débito cardíaco, a diminuição do consumo de oxigênio, o aumento natural da pressão arterial, que pode aumentar tanto em repouso quanto em atividades de fato. No sistema respiratório, a gente tem um diâmetro torácico anteroposterior aumentado. O que é esse diâmetro torácico anteroposterior, né? A gente tem um aumento dessa região do tórax. Basicamente, não sei se vocês vão conseguir fazer essa associação, mas quando as crianças nascem, ela tem o tórax aumentado.
A mesma coisa vai acontecer com o idoso ao longo desse processo, vai aumentar o tórax. E aí isso pode realizar-se como o colapso osteoporótico das vértebras, resultando em cifose. O que é isso? As vértebras vão ficando menos densas, vão ficando mais porosas, e aí isso pode resultar em cifose. Cifose é a coluna em C, tá bom? Fazendo com que o indivíduo fique corcunda. A calcificação das cartilagens costais, imobilidade reduzida das costelas, consequentemente diminuindo o processo respiratório, e a rigidez pulmonar, que vai, obviamente, causar problemas na superfície alveolar, diminuindo ela. E aí a gente vai ter um problema relacionado ao próprio ato de respirar. Vai acontecer que esse indivíduo vai ter uma maior quantidade de ar pulmonar residual, né? Uma quantidade maior de ar que entra, mas que não sai. E as trocas ficam diminuídas. As trocas gasosas e a capacidade de difusão também vão ficar diminuídas, já tinha falado para vocês, né? Essas trocas gasosas, elas vão sendo alteradas. A gente tem uma menor eficiência do processo de tosse. A atividade ciliar, e vocês devem lembrar que existem cílios tanto nas narinas quanto no... Acabei de esquecer o nome do órgão. Só um segundo, eu vou lembrar. Na traqueia, que vocês devem lembrar da traqueostomia, enfim, esses cílios, eles vão tendo a sua atividade reduzida, consequentemente, esses indivíduos vão tendo problemas respiratórios e inflamatórios cada vez mais frequentes, visto que os cílios têm essa função de filtragem. Só que a gente tem algumas situações que podem auxiliar nesse processo, né? Sabendo desse processo de envelhecimento, dessas mudanças físicas constantes, a gente pode associar a necessidade de exercício regular. Esse exercício regular vai fazer com que aumente a capacidade residual, vai melhorar a situação respiratória desse indivíduo. A ingestão hídrica apropriada, a quantidade de água ingerida, vai auxiliar também na quantidade e na melhora das células. A vacinação pneumocócica, né? A gente sabe o quanto as vacinas são efetivas para os idosos, tanto que nós temos campanhas anuais associadas à campanha, né? Aos idosos, a vacinação dos idosos. E a prevenção do contato de pessoas doentes, né? Evitar esse contato, independente das doenças, se são respiratórias, se são de contato, enfim, evitar, visto que o processo de melhora nos idosos pode ser um pouquinho mais lento, além, obviamente, de cessar o tabagismo. Quanto à internação, atentar-se, obviamente, ainda no sistema respiratório, para o reflexo da tosse. É importante lembrar que esse reflexo da tosse pode estar associado a problemas respiratórios, e esses problemas respiratórios podem acarretar outros problemas respiratórios, visto que o ato de tossir pode ser complicado. A realização de respirações profundas, que vai diminuir a capacidade residual pulmonar e da eficiência da tosse, e facilita as infecções respiratórias e a atalectasia. As infecções respiratórias mais frequentes são as doenças crônicas, principalmente a DPOC, que geralmente está associada ao tabagismo, a asma, as doenças restritivas, como a fibrose pulmonar, idiopática e as pneumonias. E aí, é importante lembrar que a DPOC é uma das principais causas de problemas respiratórios em idosos, principalmente por causa do tabagismo, tá? Só um segundo. Enfim, ela estava dando a pausa para beber água. E aí, é importante lembrar que existem vacinas que diminuem o risco de problemas como pneumonia, de problemas como a gripe, consequentemente, relacionadas a situações respiratórias. E aí, Nino, só abrir um parênteses, o que é a atelectasia? A atelectasia é o colapso
é o colapso completo ou parcial do pulmão devido a problemas que podem ocluir o pulmão, como a DPOC, como as pneumonias, como a asma, dificultando situações respiratórias, ok? A DPOC ela é muito frequente em idosos, como eu já havia falado para vocês, e ela está associada ao enfisema pulmonar, à bronquite crônica e às doenças inflamatórias das pequenas vias aéreas. Na clínica, a gente tem os pacientes que podem ocasionar dispneia. Essa dispneia ela está associada principalmente a sintomas mais incapacitantes. Aí vocês devem lembrar que dispneia é a alteração do ritmo respiratório ou a dificuldade respiratória, como a tosse com expectoração e, obviamente, a intolerância ao exercício. Podem apresentar problemas ou sinais de hiperinsuflação pulmonar, desconforto respiratório e evoluções ou alterações importantes na troca gasosa, como a hipoxemia ou a hipercapnia. Hipoxemia, diminuição da quantidade de oxigênio circulante, que pode ser ocasionado, por exemplo, por situações simples, como a tosse, ou situações mais graves, como a DPOC. E a hipercapnia, que é a distribuição desse oxigênio ao longo do corpo. A fibrose pulmonar idiopática, que é uma doença que tem uma frequência basicamente entre a quinta e a sexta década de vida, como vocês podem ver, frequente nos idosos, se caracteriza pela fibrose das paredes alveolares, geralmente desencadeada por problemas inflamatórios crônicos. A fibrose ela vai dificultar a distribuição dos gases, sendo as principais consequências a hipoxemia, que é a diminuição da entrada de oxigênio, seguido de hipertensão pulmonar, né, a queda da pressão dos pulmões, a cor pulmonar e, obviamente, podendo levar à morte. E a pneumonia, muito comum entre os idosos, infelizmente, é uma reação inflamatória do parênquima pulmonar decorrente da agressão por micro-organismos. Podem ser bactérias, vírus e fungos. A população idosa está muito mais propensa a desenvolver pneumonia por fatores como a redução de mecanismos de defesa pulmonar, presença de doenças pulmonares concomitantes, como por exemplo a bronquite, o enfisema, que pode ocasionar DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, problemas de restrição ao leito mesmo, ou seja, a dificuldade de mobilidade desse idoso, podendo fazer com que essas sequelas possam levar a problemas respiratórios, sequelas essas que podem ser, por exemplo, de um AVC, a demência em estágio avançado ou situações de traumatismo ou quadros de broncoaspiração. O que é a broncoaspiração? É quando você aspira, quando você leva alguma agente para o pulmão. Por exemplo, o indivíduo pode broncoaspirar vômito durante uma parada cardiorrespiratória, o indivíduo pode broncoaspirar água. E a pneumonia, infelizmente, constitui a principal causa de morte por doenças infecciosas entre pessoas idosas. Vamos falar de pele agora. A pele, né, a epiderme e a derme tornam-se cada vez mais finas, já tinha falado isso para vocês. Ela vai se tornando menos espessa, ela vai se tornando menos elástica. E aí isso, obviamente, vai tornar a pele mais dura, mais rígida. O tecido adiposo, que é a camada de gordura, vai diminuir. E a quantidade de capilares na pele o aporte sanguíneo seja diminuído. Essas alterações vão provocar perda de elasticidade, o enrugamento e o arqueamento da pele. É por isso que, comumente, algumas vezes os idosos podem parecer mais corcundas, né? Por causa do enrugamento e do arqueamento da pele e de problemas que a gente já tinha falado lá atrás, relacionados ao ceratose. Além disso, eles podem ter ceratose, que é a perda da capacidade da pele de reter a umidade, tornando a pele cada vez mais fina e escamosa. Ela é acompanhada de fluido, além da descamação da pele. Essa pigmentação vai ocasionar, na verdade, a pigmentação dos pelos. A pele vai tornar mais seca, susceptível a irritações, e é por isso que existe a necessidade da umidificação e da hidratação com frequência
da pele dos idosos. E essas alterações podem levar à tolerância às extremas temperaturas e, obviamente, à exposição solar. Quais estratégias são importantes, né, para promover a função cutânea saudável nos idosos? A gente está falando de reduzir a exposição solar, do uso de hidratação, como por exemplo o uso de cremes cutâneos lubrificantes, a prevenção às longas imersões na banheira e a manutenção da ingestão adequada de água, visto que a quantidade de perca é muito maior. E o uso de protetor bloqueador solar, principalmente quando expostos ao sol, e isso também inclui o sol da manhã, tá bom? Sistema reprodutor, a gente está falando de perdas ao longo de todo o corpo. Consequentemente, a gente está falando de redução hormonal, né? A gente está falando que a produção de estrógeno e progesterona vai reduzir ao longo do tempo. As alterações que ocorrem no sistema reprodutor feminino incluem o adelgaçamento da parede vaginal. A gente está falando de uma redução, de diminuição dessa parede vaginal, e aí isso pode trazer problemas relacionados ao vaginismo, à dor durante o ato sexual, juntamente com o estreitamento do tamanho e a perda de elasticidade. A redução das secreções vaginal, trazendo o ressecamento vaginal, prurido e acidez diminuída, involução do útero e dos ovários, e a diminuição do tônus da musculatura pubocoxígea, resultando em uma vagina e perínneos relaxados. E aí a gente pode associar, por exemplo, a problemas durante o ato sexual, a problemas durante, inclusive, a micção. Vocês já devem ter ouvido falar diversas vezes de mulheres com o útero baixo, e essa presença pode ser ocasionada principalmente por causa do tônus nessa região pubocoxígea. Essa região que fica, os músculos, na verdade, que ficam acima e na frente da vagina. As alterações contribuem para o sangramento vaginal e para a reação dolorosa, para as relações sexuais dolorosas. No homem, o pênis e os testículos diminuem de tamanho, ocorrendo redução dos níveis androgênicos. Eu estou me referindo à quantidade de hormônio masculino, vai ser reduzida também. A disfunção erétil pode desenvolver-se por causa das doenças cardiovasculares, de distúrbios neurológicos, do diabetes ou até mesmo de doenças respiratórias que limitam a tolerância ao exercício, fazendo com que o ato sexual fique cada vez mais reduzido e as relações sexuais possam parecer mais cansativas, podendo trazer problemas, inclusive, respiratórios. Quanto ao sistema reprodutor, a gente está falando de indivíduos que devem manter a rotina diária de exercícios físicos, que obviamente vão melhorar a capacidade respiratória, vão melhorar a capacidade da pele, vão diminuir os riscos de hipertensão e diabetes, consequentemente causando um desempenho sexual cada vez melhor. Quanto ao sistema geniturinário, a gente está falando do consumo adequado de líquidos, que obviamente vão ser importantes para a hidratação da pele, para a hidratação dos sistemas cardiovascular, enfim. Outros hábitos saudáveis podem compreender o acesso imediato às instalações sanitárias, né? E realizar a micção a cada 2 ou 3 horas, enquanto acordado. As infecções no trato urinário são cada vez mais presentes, principalmente em mulheres idosas. É importante lembrar que as mulheres, elas evoluem para problemas no trato urinário com maior facilidade quando comparadas ao homem por causa da anatomia do sistema urinário. A uretra da mulher é menor, facilitando, obviamente, assim, problemas urinários. Os motivos incluem o efeito estrogênio diminuído, o que encurta o comprimento uretral, possibilitando a passagem mais fácil de bactérias para dentro da bexiga, evoluindo assim para infecções do trato urinário. E a sexualidade. É importante falar disso,
visto que nos últimos anos a gente tem visto uma população idosa cada vez mais ativa, a gente evoluiu nos problemas de concepção na prática, inclusive de infecções sexualmente transmissíveis, e alguns desses fatores influenciam diretamente na melhora da qualidade de vida sexual dos idosos, né? A vida sexual deixou apenas de ter uma função de procriação. A vida sexual deve trazer prazer e realização das pessoas na terceira idade. A gente tem um aumento notável e progressivo de pessoas que chegam à idade avançada realizando atividades sexuais satisfatórias, e é óbvio que se elas conseguem realizar isso, se elas pretendem continuar isso, elas devem realizar as práticas de forma efetiva e realizando a prevenção, né? Os idosos podem sim evoluir para infecções sexualmente transmissíveis, e é por isso que a gente deve orientar também o uso de métodos de contracepção na terceira idade, principalmente os métodos de barreira, visto que na maioria das vezes os outros métodos têm a junção, a intenção de evitar as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, mas também a gravidez, né? E é isso, meninos. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula.